Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, foi perguntado para mim o que eu penso, né, sobre o que está escrito em Mateus 6, no verso 33, onde diz que se as pessoas buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas seriam acrescentadas. E eu quero aqui dar a minha opinião sobre esse verso. Na minha opinião, esse verso ele é utilizado de forma muito distorcida por muitas pessoas, por dois motivos. Primeiro, que as pessoas assimilam que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é ir para um templo religioso, é ir para a igreja. Isso já é um engano muito grande, porque lá em Lucas 17, o Salvador fala ali a partir do verso 20 que o reino dele está dentro de nós. Ele não é visível. Inclusive lá ele fala, não dizeis ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino do Pai está dentro, não está fora. Então ir a um local, né, não tem nada a ver com buscar o reino de Deus. Na verdade, buscar o reino de Deus é você olhar para dentro. É você, antes de tomar qualquer atitude, de agir, né, buscar um conselho do Espírito Santo que hoje habita em você. E aí você buscando um conselho dele, ele vai com certeza, como um pai, né, que ele é. Lá em João 14, o Salvador falou que ele não nos deixaria órfão. Então hoje nós temos um pai, que é o Espírito Santo. Aí quando a gente busca ele, ele vai nos guiar para tomarmos a melhor decisão. E essa melhor decisão nem sempre é para nós ganharmos. Porque ali ele fala que o reino do Pai é justo. Então a gente vai ter que agir com justiça. E é por isso que logo na sequência ele fala: todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado? Não é as demais coisas, como muitos repetem, né? Muitas pessoas repetem que as demais coisas vão ser acrescentadas. Aí a pessoa pensa que é um carro, que é uma casa, que é uma família, que é um marido, que é uma esposa, que é um filho que está na droga. Aí a pessoa não sai do templo, ela não falta nos cultos, porque na cabeça dela, ela está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Então, ela acredita que o pai agora vai tirar o filho dela das drogas. E ela não faz nada para tentar tirar o filho dela das drogas, porque está em nós o poder. O Pai colocou em nós, através do seu Espírito Santo, para agirmos diferente, de acordo com a justiça do reino do Pai que está dentro de nós, para mudarmos as situações. Não é um passe de mágica. Tem muita gente ganhando, né, horrores de dinheiro porque estão vendendo para as pessoas que o Criador vai fazer um passe de mágica. É um pai desnaturado que agora, só porque você vai ao templo, ele vai lá e vai arrumar tudo o que você desarrumou. Tudo que você fez de errado, ele vai lá e vai consertar. Não. O papel do Espírito Santo é nos convencer do nosso pecado, do nosso juízo, né? Ele coloca juízo em nós. Aí a gente vai lá e começa a corrigir as nossas falhas, para que depois o resultado seja outro. Ou seja, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Uma pessoa que prega que Deus vai acrescentar todas as outras coisas para você, se você não sair do templo, essa pessoa está adulterando a palavra do Pai. Como se o que a pessoa planta não vai colher aquilo. Ela plantou arroz, mas vai colher melancia. Não existe isso. Então nós temos que mudar o que estamos plantando para mudarmos a colheita, né? Então aqui quando ele fala todas estas coisas, ele está se referindo ao que ele começa a falar aqui no verso 25, ó. Que ele fala assim, ó: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber e pelo que haveis de vestir. Então, quando a gente chega aqui no verso 33, a gente tem que entender que o que não vai faltar para uma pessoa que busca o reino do Pai, que é ser justo, honesta, analisar o que vai fazer, tomar a melhor atitude, uma atitude que seja justa para os dois lados, né? Essa pessoa não vai faltar para ela estas coisas: bebida, comida e mantimento. Olha como que é perfeito. Ainda ele dá o exemplo dos passarinhos. Olha, olhai para as aves do céu, verso 26, que não semeiam, não ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que as aves do céu? Ou seja, ele está dizendo aqui para a gente não ficar ansioso com o dia de amanhã. Se você fizer o que é correto hoje, o dia de amanhã ele vai acontecer naturalmente. Não precisa se preocupar. Aí aqui ele fala também sobre não acumular em celeiro, que é um assunto para outro vídeo, porque estamos vivendo uma época diferente dessa que ele falou. Não que não vale mais para hoje, vale da mesma forma. Mas na época o sistema não era tão escravizador quanto é hoje, né? Hoje está cada vez mais escravizador. Então, assim, fica mais difícil.
para agir como ele está falando aqui. Embora ainda seja possível sobre não guardar em celeiro, que seria o quê? Fazer uma poupança, guardar, né, para o futuro. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Eu acredito que nesse vídeo eu consegui responder bem aqui a questão do verso 33. Buscar o reino do Pai é olhar para dentro, é buscar auxílio do bom pastor, que é o Espírito Santo do Criador, né? E ele, por ser justo, vai nos incentivar a indicar o caminho da justiça. E ouvindo ele e agindo corretamente, nunca vai nos faltar o básico, que é comida, bebida e mantimento. Não é riqueza, porque no próprio contexto aqui de Mateus 6, ele fala que não é para acumularmos, não ajunteis tesouros na terra, verso 19. Quantas pessoas que dizem que essas demais coisas é porque não vai faltar nada, ela vai ser próspera, e na verdade no próprio texto ele fala, não acumuleis tesouro na terra, né? Então você vê que muitas pessoas propagam o engano, porque o engano vende muito, né? Muitas pessoas, elas não querem comer desse pão asmo aqui, que é o pão sem fermento, que fala para você, vai lá e se conserte. Age certo hoje que amanhã você vai colher o fruto disso. Se você agir errado hoje, amanhã você vai colher o fruto do que você está plantando hoje. Então, na verdade, essa é a lição que o Salvador deixou. Busque a verdade do Pai, seja justo, né? Haja de forma correta, porque o reino dele só entra justiça, ações justas, né? Que o resto você vai com certeza ter. E esse resto, é claro, olha eu já falando de forma fermentada, não é o resto, é todas estas coisas, comida, bebida e mantimento, o básico que a gente precisa para viver. O resto foi o homem que criou para vender. Que o Eterno abençoe a todos grandemente. E até a próxima pergunta. Vou trazer mais perguntas e respostas aqui.